Era uma noite como qualquer outra na cidade. As luzes do IML, o Instituto Médico Legal, permaneciam acesas, lançando um brilho frio e artificial na escuridão ao redor. Para muitos, aquele era um local de despedidas silenciosas, mas para os poucos que trabalhavam lá, era um palco de mistérios sombrios e histórias que nunca deveriam ser contadas. Jorge, o vigia noturno, já estava acostumado com os sons do prédio, rangidos das portas, o zumbido dos equipamentos e até mesmo o silêncio assustador que preenchia os corredores. Contudo, naquela noite, ele sentiu algo diferente no ar, uma presença que parecia observá-lo das sombras. Enquanto fazia sua ronda habitual, Jorge notou que uma das gavetas de armazenamento estava levemente entreaberta. Ele sabia que todas deviam estar trancadas. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que a identificação do corpo naquela gaveta simplesmente não existia. Era como se aquele corpo nunca tivesse sido registrado. Decidido a verificar, ele puxou a gaveta com as mãos trêmulas. Lá estava um corpo coberto por um lençol branco. Tudo parecia normal, até que um som baixo e contínuo, como uma respiração, preencheu o ambiente. Isso é impossível, pensou Jorge, enquanto dava um passo para trás. Ele decidiu chamar seu colega de trabalho, Marcos, que estava na sala de registros. Marcos chegou rapidamente, mas ao ouvir o relato de Jorge, riu desconfortavelmente. Respiração? Deve ter sido sua imaginação. Esses turnos longos fazem isso com a gente, disse, tentando esconder o próprio nervosismo. Jorge não estava convencido. Ele insistiu para que Marcos verificasse a gaveta. Relutante, Marcos puxou o lençol, revelando o rosto pálido de uma mulher. Algo nos olhos dela chamou a atenção de ambos. Eles pareciam abertos, não completamente, mas como se a qualquer momento fossem se virar na direção deles. Isso deve ser um reflexo muscular, disse Marcos, mais para si mesmo do que para Jorge. Ele fechou rapidamente a gaveta e tentou seguir com sua noite, mas o clima pesado no ar parecia cada vez mais difícil de ignorar. Jorge, por outro lado, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. À meia-noite, o alarme do andar térreo disparou. Jorge e Marcos correram para ver o que havia acontecido. Era a porta de entrada do prédio, que estava destrancada. Eles tinham certeza de que a haviam trancado no início do turno. Alguém ou algo havia entrado sem ser visto. Enquanto verificavam as câmeras de segurança, perceberam que o sistema havia parado de gravar por volta das 23h45. As imagens congelaram, mostrando um corredor vazio, mas com um detalhe estranho. Uma sombra no chão que não correspondia a nenhuma pessoa ou objeto visível. Isso não faz sentido, murmurou Jorge, enquanto Marcos tentava reiniciar o sistema. Se foi uma falha técnica, é uma coincidência bem estranha, respondeu Marcos, tentando parecer racional. Mas ambos sabiam que algo não estava certo naquela noite. Decidiram verificar o corredor onde a sombra havia aparecido. As luzes estavam piscando e o ar parecia mais frio do que o normal. Conforme caminhavam, ouviram um som de passos vindo na direção oposta. "Quem está aí?" gritou Marcos sem obter resposta. Os passos cessaram subitamente, mas uma porta ao final do corredor começou a se abrir lentamente. Era a sala onde realizavam autópsias. Jorge e Marcos trocaram um olhar inquieto antes de entrarem juntos. O que encontraram lá dentro os deixou paralisados. Todas as ferramentas estavam fora do lugar, espalhadas pelo chão. No centro da sala, uma das macas estava vazia, embora o relatório da noite indicasse que um corpo deveria estar ali. "Isso não pode estar acontecendo", disse Jorge quase sem voz. De repente, as luzes se apagaram por completo. A escuridão era total, e o único som era a respiração pesada dos dois. Jorge sentiu algo roçar sua mão, como se fosse um tecido. Ele acendeu sua lanterna rapidamente, mas não havia nada ali. Quando as luzes voltaram, um detalhe aterrorizante chamou sua atenção. O corpo da gaveta anteriormente aberta agora estava deitado na maca, mas em uma posição que não correspondia ao rigor mortis. Parecia sentado, como se tivesse acabado de se levantar. Marcos gritou e saiu correndo, deixando Jorge sozinho na sala. Ele queria segui-lo,
mas algo o impedia de se mover. Era como se uma força invisível o mantivesse preso no lugar, forçando-o a olhar para o corpo. Lentamente, a cabeça do cadáver começou a virar na direção de Jorge. Seus olhos, antes semicerrados, agora estavam completamente abertos e fixos nele. Jorge conseguiu gritar, mas o som foi abafado pelo silêncio pesado da sala. Quando finalmente conseguiu se mover, Jorge saiu correndo para a sala de controle, onde encontrou Marcos tremendo e segurando um crucifixo. "Isso não é normal, Jorge. Precisamos sair daqui agora", disse Marcos desesperado. Antes que pudessem reagir, o sistema de som do prédio começou a emitir um ruído estático. Em meio ao som, uma voz rouca parecia formar palavras indistintas. Ambos ficaram paralisados, tentando entender o que estava acontecendo. A voz parecia repetir o mesmo som. Sa, Iam. Era uma ordem clara, mas quem ou o que estava falando? Sem esperar mais, Marcos pegou as chaves do carro e correu para a saída. Jorge, ainda atordoado, hesitou antes de segui-lo. No estacionamento, perceberam que o carro de Marcos não dava partida. O motor falhava como se algo estivesse impedindo o veículo de funcionar. Enquanto tentavam resolver o problema, uma figura começou a aparecer no espelho retrovisor. Era a mesma mulher da gaveta, com o rosto desfigurado e olhos que pareciam brilhar na escuridão. Antes que pudessem reagir, os vidros do carro estilhaçaram, deixando ambos cobertos por cacos de vidro e pânico absoluto. Eles correram para fora do carro, mas a figura parecia segui-los, desaparecendo e reaparecendo a cada passo. Jorge tropeçou e caiu, enquanto Marcos continuava correndo em direção ao portão principal. Quando Jorge levantou, percebeu que a figura havia desaparecido novamente. Marcos já estava fora de vista, e Jorge começou a se perguntar se ele havia realmente escapado, ou se algo pior havia acontecido. Ao retornar para dentro do prédio, Jorge encontrou todas as luzes apagadas novamente. Mas desta vez, o silêncio era ensurdecedor. Ele sentiu que não estava sozinho, mas não havia ninguém visível ao redor. Na sala de controle, Jorge tentou chamar ajuda pelo rádio, mas só conseguiu ouvir o mesmo ruído estático de antes. Ele começou a sentir que o prédio inteiro estava se fechando ao seu redor. No corredor principal, ele encontrou marcas de mãos ensanguentadas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. O sangue parecia fresco, mas ele sabia que não havia ninguém ali há horas. De repente, uma porta se abriu com um estrondo, revelando a figura de Marcos. Ele estava pálido e tremendo, mas vivo. "Precisamos sair daqui agora, Jorge. Não há mais tempo", disse, puxando-o pelo braço. Enquanto corriam em direção à saída, ouviram passos pesados atrás deles. Quando olharam para trás, viram a figura da mulher novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Outras figuras sombrias a acompanhavam. Eles finalmente alcançaram o portão principal, que parecia trancado novamente. Jorge tentou desesperadamente abrir o cadeado, enquanto Marcos tentava afastar as figuras com uma lanterna. A luz parecia deixá-las mais agressivas. O cadeado finalmente cedeu, e ambos correram para fora sem olhar para trás. No entanto, antes de alcançarem a rua, ouviram um som que jamais esqueceriam. Uma risada alta e distorcida ecoando pela escuridão. Quando finalmente chegaram ao carro de Jorge, este deu partida imediatamente. Ambos estavam em silêncio absoluto, tentando processar tudo o que havia acontecido. O rádio do carro, no entanto, começou a emitir o mesmo som estático do prédio. "Desliga isso agora!" gritou Marcos, mas o som continuava. De repente, uma voz clara surgiu dizendo: "Vocês nunca deveriam ter entrado lá." Os dois se entreolharam aterrorizados, enquanto Jorge desligava o rádio com força. Eles dirigiram para longe do prédio, mas o som da voz parecia segui-los, ecoando em suas mentes. Jorge começou a questionar se estavam realmente seguros ou se o que havia acontecido naquela noite os marcaria para sempre. Ao chegarem à delegacia para relatar o ocorrido, perceberam que ninguém os levava a sério. "É só cansaço e imaginação. Vocês estão exagerando", disse um dos policiais, enquanto os dois insistiam em sua história. Decididos a provar o que aconteceu,
Jorge e Marcos pediram acesso às câmeras de segurança do IML. Para sua surpresa, as gravações não mostravam nada do que haviam presenciado. O prédio parecia completamente normal. Não é possível, murmurou Jorge, enquanto Marcos ficava cada vez mais desesperado. Eles sabiam que o que haviam vivenciado era real, mas agora não tinham nenhuma prova para sustentar suas palavras. Sem outra escolha, os dois decidiram nunca mais voltar ao IML. Pediram transferência imediata, mas a sensação de que algo ainda os observava os acompanhava, mesmo em suas novas funções. Meses depois, Jorge começou a ter pesadelos recorrentes com a mulher da gaveta. Ele acordava sempre no mesmo horário, sentindo que alguém estava ao lado de sua cama, observando-o na escuridão. Até hoje, Jorge e Marcos evitam falar sobre aquela noite. O que aconteceu no IML continua sendo um mistério, mas uma coisa é certa. Algo naquele lugar não queria ser descoberto, e eles quase pagaram o preço final por isso.